advogada, empresária, especialista em propriedade intelectual, sócia fundadora da Rota Propriedade Intelectual e co-apresentadora do programa de TV Marcas em Pauta. No Marcas em Pauta, a gente vai falar sobre como trabalhar o crescimento das marcas, dos negócios, como potencializar digital, também como proteger e blindar patrimônios digitais através da propriedade intelectual. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão, sobre carreira, sobre liderança, sobre marcas femininas. E para falar sobre isso, eu trouxe ninguém mais e ninguém menos do que Ana Carolina Tavares. A Ana Carolina foi posicionada 5 vezes entre os 50 executivos jurídicos mais admirados do Brasil e é sócia fundadora da Priorize 360. Contigo, Ana. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Marcas em Pauta. Esse é o nosso segundo episódio e aqui a gente vai falar sobre marcas, sobre negócios, sobre como potencializar então empresas e como protegê-las juridicamente. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, Ana Carolina Tavares Torres. A Ana, ela é advogada. Ela esteve 5 vezes entre os 50 executivos jurídicos mais admirados do Brasil. Ela é uma referência em marca pessoal, em marca empresarial, sócia fundadora da Priorize 360. Então, Ana, eu tô aqui hoje para te escutar, eu quero entender, me conta um pouco mais sobre ti, sobre a tua carreira, sobre a tua trajetória, como que foi protagonizar tantos movimentos, então, na tua carreira jurídica? Nossa, muito obrigada por esse convite, assim, é uma honra estar aqui no segundo episódio, né, do Marcas em Pauta e conversar sobre algo que é tão caro para mim, né, que é tão importante, que é a minha trajetória e o quanto eu posso ser contribuição na história de outras pessoas, né? Então, é bem interessante, assim, pensar que eu olho para trás, assim, como as coisas foram se encaixando e foram acontecendo. Eu sou advogada, sempre quis ser advogada, Rafa, não me pergunta por quê, não sei a troco de, né? Não tenho familiar advogado, mas eu me lembro que com 5 anos de idade eu dizia que eu queria ser advogada. Enfim, a vida foi tocando, foi acontecendo e num dado momento eu entrei numa empresa que tinha a possibilidade de me facilitar muito o acesso à universidade, que era uma empresa que inclusive pagava metade da faculdade para os seus colaboradores, e eu venho de uma família bem simples, bem humilde. Meu pai era imigrante e a gente sabe que a vida de imigrante, né, gente, não é fácil. Vem aí brinca que é pobre que nem rato, né, porque atravessa um oceano e chega do outro lado com uma maleta na mão, né. E a gente, então, foi uma vida com bastante sacrifício, enfim. Como eu consegui me formar, num primeiro momento da minha carreira, e eu tenho falado muito nas minhas redes sociais sobre isso, sobre nós não sermos o nosso crachá. Por que eu falo isso? Porque quando a gente diz que a gente imbrica a nossa carreira com o nosso crachá, a gente está misturando a nossa marca pessoal com a marca dos outros. E se a gente perde o crachá, a gente não é nada. Exatamente. Então, por muitos anos no início da minha carreira, eu me via assim. O dia que eu perdesse aquele crachá, na minha cabeça, eu ia morrer de fome. Olha só que interessante, né? Então, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha já bastante anos naquela empresa, e eu enxergava que o dia que eu perdesse aquele crachá, eu morria de fome. Inconscientemente, obviamente, isso não é nada consciente, essa situação. Bom, passou o tempo e por diversos momentos existem ciclos, principalmente quando a gente está numa empresa, que encerram, que terminam, que tu tem que sair. Só que eu não me via com essa coragem. E não necessariamente porque está ruim, né, Ana? Mas porque passa por mudanças, às vezes já não combina mais a tua pessoa, a tua marca com a marca da empresa. Exato. E a minha marca era o meu nome do sobrenome da empresa. O meu sobrenome tinha virado o sobrenome da empresa. Entende? A Ana Carolina da... Sim. Etc. Ah, entendi. Entendeu? É muito complicado isso. É muito complicado. Quem é a Ana fora da empresa, né?
E na época, e eu tô falando há muitos anos atrás, não se falava ainda sobre coaching, mentoring, não dizia nada disso. Eu lembro que eu tive uma colega minha que chegou do meu lado e disse assim, eu contratei uma coaching para mim. Eu disse, o que é isso? Mas tô te dizendo assim, ó, isso é início dos anos 2000, tá? E daí eu contratei essa profissional que eu tenho contato até hoje e que eu digo assim que ela salvou minha vida naquele momento, né? E ela fez uma cirurgia de catarata em mim, eu diria assim. Ela te devolveu a visão. Exato. De eu entender que eu podia continuar entregando para aquela marca, mas que eu podia construir a minha marca independente de qualquer coisa. E foi a grande sacada da minha vida. Aquilo ali virou a chave. Porque a partir daquele momento eu comecei a construir a Ana Carolina que tu conhece hoje, né? Por quê? Porque naquele momento eu comecei a procurar redes de relacionamento, networking, profissionais, pessoas que tinham passado por aquilo que eu já tinha passado ou que eu estava passando. Eu aprendi que a dor de um é a dor de todos, que as pessoas todas, nós como seres humanos, nos conectamos muito com os nossos sentimentos. E a partir dali eu consegui então desenvolver relacionamentos que me possibilitaram ser presidente de comissão da OAB, criar a comissão da OAB e ser presidente da comissão da OAB. Com o passar do tempo, trocar de emprego várias vezes, o que me possibilitou ter uma visão muito grande do mundo, né? Uma visão muito diferente do mundo, porque eu passei por grandes companhias, como tu bem sabe, né? Então, apanhei muito, sofri, tá tudo certo, porque eu acho que faz parte dessa conversa toda que a gente está tendo aqui de construção da marca. E, principalmente, comecei a ser vista como a minha própria marca, né? Então criamos comissão da OAB. Num dado momento, a gente tinha um grupo que era o jurídico de saias. A comissão que a gente criou foi a Comissão Especial da Advocacia Corporativa, que agora é a Comissão da Advocacia Corporativa. E no momento que as mulheres estavam começando a protagonizar espaços, né, no mercado jurídico. Vamos tocar nesse assunto então, já que tu puxou, vamos tocar. Não, mas tá, esse assunto é lindo, Rafa, é lindo e ele foi a origem do projeto, um dos projetos mais inspiradores da minha vida, que é o WLM Brasil, né, que é o Women in Law Mentoring. Então, em 2013, eu ganho de presente um livro da Sheryl Sandberg, que é Faça Acontecer. E eu e várias outras colegas lemos esse livro mais ou menos ali junto, sabe? Lançou a pessoa, né? Eu ganhei esse livro da Ângela e eu li aquele livro que parecia escrito para mim. Quem era a Sheryl? Na época ela é uma grande mulher, ela era a executiva número 1 do Facebook. Na época nem era Meta, era Facebook. E ela falava sobre mulheres, trabalho e vontade de liderar. E a gente começou a ler aquele livro começou a nos gerar muito incômodo na época, e começamos a fazer almoços para falar sobre o tema, e nesses almoços, eu até hoje não sei, cada uma tem uma versão, nós éramos 4 sentados na mesa, tá? Uhum. Eu, a Raquel, a Ana Paula e a Ana Amélia, muita Ana. E alguém falou, e se a gente fizesse um grupo de mentoria? Esse grupo de mentoria se tornou o WLM Brasil, que nós somos as 4 idealizadoras, depois nós convidamos mulheres maravilhosas, que são as 9 fundadoras, né, que entrou a Eliana, a Joyce, a Dani, a Elisa, enfim. Então a gente começou a fazer esse grupo começou muito pequenininho, fazíamos numa mesa de reunião do escritório de Porto Alegre, e ele agora impactou já a vida de milhares de mulheres. E Ana, fazendo um adendo também, eu vejo hoje a questão da representatividade do WLM, ele não é mais um grupo de mentoria, ele é uma comunidade. Ele é uma comunidade que reúne advogadas, profissionais de diversas especialidades que se ajudam, que se apoiam, que se indicam, que aprendem juntas, que estudam juntas, que protagonizam movimentos, porque a mentoria, ela coloca numa posição de, até de certa forma, de uma hierarquia. Eu tenho um mentor, eu sou mentorado, eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo, que é muito legal e é muito necessário, e é um espaço que eu vejo que ainda existe dentro do WLM. Mas a marca que tu criou hoje, ela representa realmente uma associação de mulheres e que tem uma finalidade de comunhão, de estarmos juntas neste movimento. Exatamente. É isso, né? Ela começa com uma ideia de
mudarmos o mundo, mas começarmos arrumando a nossa casa aqui de dentro, né? Com 9 Exato. pessoas. Daí convidamos 9 mentoras, 18 mulheres eram os primeiros encontros, né? E agora são milhares impactadas em 11 anos, se tornou uma associação civil sem fins lucrativos, enfim. Eu estou um pouco afastada agora em função dos meus projetos novos, que a gente já vai falar na sequência, mas ele sempre vai ser meu filho. É meu nome que está lá como sócia fundadora, sabe? Com certeza. Então, assim, é muito impactante. E o que a gente vê? A gente vê uma mudança no mundo ao redor. Por quê? Porque o que nos incomodava, Rafa? As mulheres não sabiam construir sua marca. Quer ver que quando eu digo que construir sua marca, e tu vai entender o que eu quero te dizer, as mulheres já estavam fazendo e acontecendo nos escritórios de advocacia, mas raramente o sobrenome delas estava na porta. Nos bastidores, né? Exato! Então, quando a gente pegava as grandes revistas de indicação de nomes, de celebridades do mercado jurídico, né? Raramente tinham mulheres. Só que a gente olhava para os lados, gente, e a gente enxergava um monte de mulher maravilhosa. Tinha alguma coisa errada nisso, né? Então, a partir desses movimentos que nós fizemos com o WLM e tantos outros, né? Porque eu acho que a gente surfou uma onda muito importante naquele momento, a gente começa a ter uma paridade em relação a esses números e esses dados. E o WLM, então, num dado momento eu saio de uma grande companhia lá, vou estudar no Canadá, tenho o WLM no meu coração. Quando eu tô lá no Canadá, um professor entra em contato comigo, um professor de uma universidade, falando queria entender, conhecer melhor o WLM. Quando eu volto, eu marco uma reunião com ele, e é meio do ano, assim, e eu tô meio que meio sem crachá, eu tô meio sem marca naquela época, sabe? Olha só, já tinha passado tanto tempo e eu ainda tava sofrendo, E Rafa. com tanta construção, né? Porque, na verdade, mesmo que tu nem tenha percebido, tu já era uma marca na realidade, né? Mesmo que não tivesse com o teu nome ali, porque a marca, ela não representa somente o nome. A marca, ela representa tudo aquilo que tu é e o que tu quer passar pro teu cliente, pro teu consumidor. Que interessante isso que tu falou agora. É isso mesmo. Ela é muito maior do que o nome, né? Ela é um conceito. E é por isso que quando eu falo da importância, por exemplo, de registrar uma marca, de fazer a sua blindagem patrimonial, eu trago essa questão, porque as pessoas não entendem que elas não estão só protegendo um nome ou só protegendo a sua identidade visual. Elas estão protegendo tudo aquilo que está por trás daquele nome, daquela marca que ficou conhecida no mercado, que já é reconhecida e associada pelo seu consumidor. Mesmo que ele ainda nem seja teu cliente, ele está te olhando, ele está te vendo, ele conhece a Ana, e ele vai contratar dela com o nome que ela escolher. Bem interessante, bem interessante. Ou seja, a nossa fama nos precede, querendo ou não. E a gente vê todo disso acontecer. Mas eu vejo, Ana, que isso vai muito da questão da comunicação. Porque a tua marca, quando é uma marca pessoal, tudo que tu faz comunica alguma coisa. É a maneira como tu te veste, como tu te comporta, como tu gesticula, o teu tom de voz. E embora eu não seja nenhuma especialista em comportamento humano, eu sei que as pessoas, elas fazem um pré-julgamento da gente em menos de 5 segundos. Então, tu vai passar uma imagem para aquele cliente que tá te vendo. E é isso que vai definir o público que tu vai atrair. Isso é posicionamento. Quem vai se tornar teu cliente e quem tu vai estar afastando também. Então, Rafa, como a gente sempre fala, né, a nossa fama nos precede. E apesar de sermos 8 bilhões de pessoas no planeta, quando a gente fala da pirâmide, da estratificação da pirâmide social, a gente acaba lidando com as mesmas pessoas ao longo da nossa vida de maneira muito próxima. Alguém que conhece alguém que conhece alguém. E então, assim, né, vivemos também em Porto Alegre, região metropolitana, que não é tão grande assim, né? Então, assim, hoje, que eu diria assim, eu tive muitas mentoradas, né? E o que eu falo é, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque tudo tem uma consequência. Por quê? Pelo que tu estavas nos explicando agora há pouco, tudo carrega na nossa marca pessoal, né? Que é uma marca também. Com certeza. Mas deixa eu te voltar ali, que nós estávamos falando, né? Eu volto do Canadá, vou falar com esse professor na universidade, e ele diz assim para mim, nós estamos com um processo de mestrado aberto. Eu disse, nossa, mestrado no meio do ano? Não, a gente deixou 3 vagas agora para o mestrado do meio do ano para testar como é que vai ser e tal. Resumo da história, entrei no mestrado
E eu pesquisei sobre um assunto que tu vai adorar e que eu quero te entregar meu livro depois também, né? Que a minha dissertação, ela virou um livro. Fiquei 2 anos estudando sobre ocupação de espaços de poder pelas mulheres, que não deixa de ser a marca das mulheres no mundo, né? Sem então dúvidas. tudo a gente traz, né? Dessa conversa. E o que eu trabalhei, né? Eu fiz um apanhado histórico. Toda a construção social era um mestrado em Direito, mas ele tinha um viés muito grande sociológico, né? Meu mestrado é em Direito e Sociedade. E dentro desse viés sociológico, eu consegui construir uma linha do tempo do que foi explicado, do que foi construído, do que é ser mulher. Né? As marcas que colocaram em nós, que é a construção dos estereótipos de ser mulher. E isso me possibilitou entender muito o mercado de trabalho, as relações que foram construídas ao longo dos últimos 10 mil anos, né? O porquê que nós estamos aqui, né? E como estamos aqui, e por que ainda existe tanta coisa e um caminho tão grande para que a gente chegue a um mundo em que as portas que estão abertas para os homens não estão fechadas para as mulheres. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem, né? Então, foi um trabalho muito bacana, uma construção muito bacana. Eu acho que botou mais uma marca em mim, né? Que é esse estudo muito profundo. Então, hoje eu consigo palestrar, escrevi um livro, consigo falar sobre esse tema. Então, quando tu fala dos 10 segundos, dos 5 segundos ali que a gente demora para criar uma opinião sobre alguém. Isso é atávico, isso é lá ancestral. Isso está lá no nosso cérebro, dentro do conceito dos vieses inconscientes, Rafa. Não sei se era disso que tu estava falando ali. É isso mesmo. E aí, aplicando isso ao mundo dos negócios e das marcas, o quão importante é uma marca se posicionar da forma correta. Porque, assim como uma pessoa, ela também vai gerar o seu impacto nos primeiros segundos. Nos primeiros segundos, e a gente nunca tem uma segunda chance de se apresentar pela primeira vez. De ser a primeira, exatamente. Né? E é muito difícil, e isso também é uma outra questão, é muito difícil a gente mudar uma percepção que a gente teve sobre uma pessoa numa primeira vez. De um modo geral, além de ser a primeira, ela ainda é aquela que gera um reforço maior. Então, é muito difícil quebrar essa crença uma vez que ela é construída, mesmo que ela seja construída de forma errônea. E daí a gente vai dizer assim, não, mas por favor, gente, nós estamos em 2026, a gente não é capaz, a gente usa as nossas habilidades. Mas é ancestral. É ancestral, exatamente. E toda essa parte do cérebro antigo, né, que a gente fala dos vieses, ela vem lá da época que a gente estava numa caverninha e vinha um tigre nos atacar e em milésimos de segundos a gente tinha que decidir se a gente ia ser a janta do tigre ou o tigre ia ser a nossa janta. Essa é a verdade. Exatamente, é a decisão rápida. E se a gente conseguir decidir rápido algo com esse peso, imagina a nossa opinião sobre alguém que a gente nem conhece, sobre uma marca que a gente vê pela primeira vez. Essa impressão é muito rápida. E Ana, eu não posso deixar tu sair daqui sem te perguntar sobre a Priorize, né? Tu és fundadora de uma empresa que em pouco tempo de mercado já é um sucesso porque ela carrega a tua essência, ela carrega a tua marca pessoal. Então, me conta da Priorize, né? O que te levou a criar ela? Como que tu escolheu esse nome e o que ela representa para ti hoje? Então, depois de mais de 25 anos no mundo corporativo, né? Eu tive numa bad, assim, a minha última posição, eu não estava bem, não foi legal, não foi uma boa experiência. Eu fiquei 2 anos. Acontece, e eu acho que isso também a gente tem que desmistificar, né? A Ana tá lá, a Ana não sei o que, a Ana teve bom emprego, a Ana tava super bem sempre. Não! É como tu te sente em relação àquilo, né? Exatamente. Não é sobre estar bem ou mal. Mas eu não estava feliz, tá? Então o resumo da história é esse e não tenho vergonha de dizer. E nessa situação de não estou feliz, chegou um ponto que tem que acabar, porque senão te leva a situações extremas, né? Por quê? Porque diferente de talvez de outras profissionais, outras pessoas cuja a carreira não é uma parte essencial da vida, para mim é muito, Rafa, é a minha marca. Eu acho que tu tem todo o direito, Ana, de estar num trabalho que tu ache maravilhoso, seja ele a tua empresa ou seja uma empresa de um terceiro. Eu acho que tu não merece nem um pouco menos do que honrar a tua carreira e achar ela maravilhosa. Eu acho que entra muito nisso, sabe? As pessoas se contentam com o bom. Eu acho que tu tem todo o direito e a razão de buscar o excelente. O ser humano tem, né? A gente tem direito. Todos temos. Tem direito. E eu não tava nessa situação.
E o meu esposo, né, de 21 anos aí, o Volney, ele é um contador, ele também foi professor universitário, ele é mestre em direito também, em contabilidade, eu sou mestre em direito. E a gente tem todo esse viés profissional muito forte de grandes empresas, mas acadêmico também muito forte, que nos dá uma estrutura muito importante, né? E ele também não estava numa situação muito legal e tal, e a gente se olhou um dia e disse, olha, eu acho que está na hora da gente entregar para as pequenas e médias empresas aquilo que a gente sempre entregou para a grande, né? Que é uma visão estratégica, que é gestão, que é cuidado, que é atendimento, que é qualidade, aquilo que nós entregamos a vida inteira, né? Ele mais de 30 anos, eu mais de 20 anos aí. E em cima disso surgiu a Priorize. Por que Priorize? Há 10 anos atrás o Volney já tinha pensado num escritório de contabilidade na época e era Priorize. Só que agora, e daí ele disse, eu gosto desse nome e tal, só que não é mais só Priorize, é Priorize 360. Por quê? Porque nós queremos dar esse olhar 360 por empresário. E vocês sabem que aconteceu uma dinâmica comigo que eu acredito muito, tá? Que assim, ó, quando a gente disse pro universo, a gente quer, a gente decidiu, a gente vai fazer, ele fez assim, então toma. E em 15 dias a gente estava com o escritório montado, com a empresa criada, né? E um total de 0 clientes, porque a gente não funciona, né? Então, dia 17 de outubro do ano passado, a gente montou. E agora, 9 meses depois, nem 9 meses depois, a gente já tem uma carteira de dezenas de clientes. A gente já tem 2 colaboradores, alugamos uma sala em 3 vezes o tamanho e estamos crescendo. E entra prioritariamente a minha marca nisso. Por quê? Porque o Volney é o nosso técnico. O cara é muito bom tecnicamente. Ele arrasa, gente. Não é porque eu casei com ele há 21 anos, mas ele arrasa. Então, o que está acontecendo? Eu abro as portas por toda essa história, por toda essa marca, por todo esse respeito, porque eu entreguei muito, entende? Porque a marca, o teu nome, não é feito em 15 dias. É feito em anos. Exato. Tu tem que ser água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A tua marca, ela não foi construída há 9 meses. Não. E hoje, então, quando alguém pede, precisa de alguma coisa, e eu entro e falo, nós fazemos, as pessoas dizem, não, Ana, tá bem, então se é contigo. Então, assim, ó, o que me dá muito orgulho é quando alguém vai passar algum material para mim e eu digo, não quer que eu assine o NDA? E a pessoa diz assim, não, Ana, é pra ti. Eu confio em ti. Credibilidade. Sabe, entende? Porque eu sei que isso vai ser cuidado. Por quê? Porque eu te vejo há 20 anos cuidando. Não vai ser agora que tu não vai cuidar, né? Então, isso pra mim tem sido um exercício de identificação do que eu sou no mundo. Talvez é a primeira vez que eu tenha certeza da minha marca. E eu até me emociono. Que incrível, que incrível, Ana. Que incrível, eu até te chamando de marca. Que incrível, Ana, saber de toda essa tua trajetória e na construção da tua marca, seja da tua marca pessoal, seja da tua marca profissional, e de conhecê-la, porque ela já estava sendo criada há muito tempo e talvez você só tenha conseguido conhecer e entender ela por completo agora. E isso vai trazer um olhar diferente para quem te vê, para quem confia em ti, para quem confia no teu trabalho, porque faz parte da tua construção e da tua história. Então eu quero te agradecer de forma muito honrosa pela tua presença hoje. Foi excepcional o conhecimento aqui que tu compartilhou conosco nos teus anos de carreira jurídica e principalmente da Ana como pessoa. E muito obrigada a todos. Obrigada, gente. E até a próxima. Até a próxima.